Boa noite. Daqui a pouco nós vamos começar o estudo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. Ei, Janaína, querida, vou te chamar aí. Guardando a Janaína. Os Ei, cabelos aos Janaína. ventos. Boa noite. Ei, Deus, eu tô aqui também. Tudo bem? Ei, vocês duas. Joia! A pessoa vai estar Já... falando vem pra casa. Oh, e que alegria que é essa que vocês estão nela? Nesse risaiado. É É o porque o calor? ventilador tá aqui do lado. Você não tá vendo os cabelos ao vento, não? Tô vendo, tá subindo assim, esvoaçando. Dois ventiladores. Dois, Deus. Que a gente colocou dois. As pessoas vão entrando na. As pessoas vão entrando na menopausa na nisso. Claro. Eu não tenho esse problema, não, que a minha já passou há muito tempo. Estamos gravando esse programa, tudo bem? Você quer entrar de Não, novo? mas não tem problema. Isso é uma coisa que toda mulher faz. Pois é, também acho que sim. Ai, ai. Mas nós Ai. vamos aguardar mais um pouquinho, né? O Lucas entrou, a Aldeneide entrou, mais algumas pessoas entraram. Lucas Campos ele foi meu aluno. Uai, Ai, que bom, Lucas. ele está te Ah, cumprimentando saudade de aí. você, meu bem. A Duda. Então, é só aguardar mais um pouquinho, algumas pessoas entrarem, daqui a pouco a gente começa. Seu assunto é bastante interessante, né, Janaína? Eu achei bastante coisinhas interessantes dele. Olha que legal. E é bom que a gente aprende um pouco mais e Não, se é, estivesse lá na casa espírita, eu ia mostrar as pinturas, né? pois é, que pena, né? Infelizmente, não tem jeito, né? É, tudo, depois a gente faz esse estudo de novo. O Lucas te Uhum. cumprimentou aí, Janaína. Eu vi isso. Deixa eu ver se eu consigo mandar um oi para ele. Ele fala assim, eu também. Ele é gracinha. Amarildo. Boa noite, Amarildo. Vá, vá, minha Mas carinho no querida. Priscila. A Alba. Tudo bem, Alba? Gabriela, boa noite. A Buenas noches, Duda. niñas. Tia Buenas Vá. noches. A Marildo. A Sônia. É a Sônia. Boa noite, Sônia. Boa noite, Gabriela. Então, Janaína, já tá na hora para você ir? Já deu? O meu relógio está marcando 8 horas. Então vamos lá. A Ana Lúcia tá achando que ela vai ficar dando as caras aí à toa, né? Ana Lúcia, pode fazer a Eu prece pra sabia. gente, para começar? Tá jóia. Então, Boa noite, vamos começar. Dávila, querida. Um beijo, Dávila. A Ana Lúcia vai fazer a prece pra gente começar e depois a Janaína começa. Vamos começar então? Tá. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, é com muita alegria que nos encontramos nesse momento, mesmo distantes fisicamente, mas com os corações unidos, estudando essa doutrina maravilhosa, tanta coisa, tantas revelações que tem feito. E com isso, como o Senhor mesmo falou, que a gente, quando conhece a verdade, nós nos libertamos. Então, com essas verdades aqui, que a gente possa se libertar daquilo que nos tem prendido o nosso progresso evolutivo e que possamos caminhar sempre à frente, na esperança de que muitas coisas boas irão acontecer. Muito obrigada pela oportunidade. Assim seja. Vamos lá, irmão. Então, quem vai falar para nós é a Janaína com o tema Colônias Espirituais.
Que é né? isso, Janaína? Colônia espiritual? É um tema assim que eu acho bacana, eu sempre achei legal. Eu adorei no dia que eu vi que estava lá, né, para falar sobre isso. Então, assim, as colônias espirituais, comunidades espirituais, cidades espirituais, até mesmo mundos transitórios, em alguns casos, são considerados assim. São locais, gente, onde os espíritos desencarnados ou errantes, né, eles se estabelecem transitoriamente. Eles não moram lá para sempre, tá? Visto que o espírito ele progride, então ele vai indo para mundos cada vez mais elevados, né? E ali eles também ficam estudando, aguardando novas reencarnações. É interessante as cidades espirituais porque elas não são rígidas geograficamente. Como assim rígidas? A gente constrói, igual a cidade de Nova Serrana. Ela está sobre a crosta aqui. A não ser que a crosta ela tenha um movimento muito brusco, ela vai ter essa mesma coordenada, né? Se a gente digitar lá latitude e longitude de Nova Serrana, ela não vai mudar de lugar. As colônias espirituais, não. Elas estão em esferas. É interessante, as esferas são 6, 7 esferas, né, psíquicas. Tem o plano físico, que é o próprio planeta em si, e mais 6 esferas psíquicas ao redor do planeta. As 3 primeiras são as regiões umbralinas, né, que está bem próximo mesmo ao planeta. As outras é onde ficam as cidades, né, ou colônias espirituais. É interessante, gente, que até hoje, eu achei isso super interessante. Muitos espíritas não acreditam que existam colônias espirituais e até existem fóruns de discussão se é verdade, se é mentira, se é imaginação, né? Que porque na obra Kardec, na codificação, ele nunca usou o termo cidade espiritual. Aí o povo pega assim, eles querem tudo ao pé da letra também, né? Francamente, né? E no Eles queriam livro dos espíritos, toda hora tem algum espírito explicando para Kardec que o problema das palavras é um problema nosso, né? né? Se entendam Lá, como lá no livro dos quiserem. médiuns, Lá no livro dos médiuns, São Luís fala com Kardec, né, que existem locais no plano espiritual onde a matéria é trabalhada em fábricas para poder a produção de novos elementos no planeta. Essas fábricas iam estar onde? Né? Aonde já estão esses É locais? porque não Que está locais tem desenhado. esses? Né? Não está escrito cidade. E aí, é interessante porque, não sei se você já ouviu falar de uma pessoa chamada Emanuel Swedenborg. Eu já Emanuel ouvi falar. Swedenborg, ele viveu no século XVIII. Ele era sueco ou suíço? Eu sempre confundo. Sueco. Ele era um médium extraordinário, católico, mas médium extraordinário. E foi o primeiro registro mesmo que teve de uma cidade espiritual. Gente, ele descreve com todos os detalhes como os espíritos, as pessoas viviam nesses locais. Como eram as cidades, as ruas, os carros, as casas, as plantas. Ele via. Ele ia lá sempre. Ele falava que em sonho ele saía e ia lá visitar as cidades. Então, é um dos primeiros registros que se tem, né, escrito da história das cidades espirituais. Ele já falava isso. E, né, assim, vários outros médiuns já houve comentários. Uma vez eu vi uma reportagem, já tem um tempo isso, foi até no Globo Repórter, que volta e meia eles vão falar sobre médiuns, né? E eu achei interessante um moço que vivia num sertão lá de Goiás, ele falando da cidade, que tinha em cima da cidade que ele morava. E que o pessoal passava e às vezes dava tchau para ele. Aí o repórter perguntou para ele se ele dava tchau. Ele falou que não, porque depois o povo resolvesse buscar ele levar para lá, que ele não ia, não. Ia ser Ele já era um abduzido. senhor. Acho que ele pensou isso. Vou ser abduzido, né? Agora, se a gente pega lá, né, no Livro dos Espíritos, na questão 234, eles falam o seguinte: há mundos particularmente destinados a seres errantes, desculpa. Mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de lugares em que possam repousar das erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que gozam de maior ou menor bem-estar. Então, a Né? gente pode trocar a palavra colônia espiritual e cidade espiritual por mundos espirituais. É, Pluralidade dos mundos mundos. transitados.
né, pluralidade dos mundos, porque eu achei interessante que ele fala aqui, ó, né, espécie de acampamentos, lugares em que possam repousar da erraticidade, né? Então, as colônias também podem ser consideradas mundos transitórios, porque ninguém vive lá para sempre, né? Né? A gente vem, volta, vai e volta, mas como a gente evolui, nós não vamos ficar para sempre em mundos, né, em colônias. A gente pode até um Ô, dia virar Janaína, governador de uma colônia. nesse Oi, princípio, a Terra também é um mundo transitório, porque a gente também não vai ficar aqui para sempre, né? né? Dentro Também. desse conceito. E aí, dentro dessa questão, né, das colônias espirituais, a gente vai ver que existem vários tipos. Socorristas, em geral, né? As correcionais, os atendimentos exclusivos de suicidas, igualzinho, próximos aos vales do suicida, porque a gente, quando fala vale do suicida, acho que é um vale só, né? E É, existe vários no planeta. São chamados geralmente de portões do vale, as colônias que ficam próximas, são colônias mesmo, não são postos de socorro, tá? Porque o caso é mais sério, né? As colônias para tratamento de, né, de toxicômanos, exclusivo para eles, né, para eles conseguir, para desenvolvimento das artes. Tem um livro do Luiz Sérgio, eu não lembro, eu li esse livro, eu gostei muito, mas eu não lembro o nome dele. Que ele estava numa colônia, ele foi numa colônia universitária. E aí, ele contando, né, que ele chegou, primeiro ele chegou na colônia, parou lá, né, o ônibus lá, que seria ele falando que para a gente entender seria uma rodoviária, vamos colocar assim, um prédio bonito, elegante, né? Todo bem arrumado. E ele disse assim, havia mais ou menos umas 2.000 espíritos lá. Um silêncio absoluto. Todo mundo em fila esperando o trem chegar. E aí o ônibus chegar. E aí ele foi e perguntou, né? Que o Luiz Sérgio fala pra caramba, né? Ele foi e perguntou ao mentor dele. Aí o mentor falou assim: eles estão aqui, a maioria, para os estudos biológicos. E para os estudos biológicos tem que entender a essência do princípio vital. Eu tenho que fazer silêncio. Tem que treinar a mente para perceber o pulsar da Terra. Eu fiquei encantada, né? Ele bonito explicando. Então, isso, eles hein? estavam treinando a mente no silêncio para perceber a Terra. Falei, gente, eu vou levar muito tempo para chegar no lugar desse. Nada, começa a fazer yoga. É, que vai ter que ter. Mas assim, é legal, porque ele vai contando, igual ele chegou lá, estava no laboratório de biologia, eles estavam trabalhando, tá, a genética de várias espécies vegetais que vão surgir no planeta, novas espécies que surgirão, porque a evolução não para. Darwin não errou. As adaptações vão surgindo novas espécies. E eles já estavam trabalhando dessas espécies vegetais que irão aparecer no planeta daqui a algumas décadas. Falei, não, que legal! Você, Que essas espécies. Ah, você falou uma coisa aí que eu me lembrei. No livro Memórias de um Suicida, conta várias etapas de resgate daquele espírito principal da obra. E em cada etapa ele está na algo que a gente poderia chamar de colônia diferente, né? Primeiro ele vai para um determinado tipo de colônia que não tinha cor, não tinha decoração, não tinha flores. Depois, mais no final, ele já vai para um lugar que tem flor, que tem cor. Então, assim, até o ambiente de cada colônia ou de cada mundo espiritual é de acordo com o psiquismo daquele habitante transitório, né? é. Porque tem a ver tudo, porque as colônias, gente, existem colônias no umbral. As cidades umbralinas são colônias. Olha quem foi que criou, o psiquismo que foi criado, elas. Como elas são, né? É considerada colônias espirituais, mas são das regiões umbralinas, né? Os coordenadores delas, vamos colocar assim, podem ser muito inteligentes, porque ajudam na construção, né, dessas cidades. Elas são tortuosas, elas são, né, as inscrições sempre são muito tristes, né? Elas chegam a ser tristes as cidades, né, comparando com as colônias em níveis mais elevados. Mas eles não têm moral, mas inteligência e saber como fazer, eles sabem.
Porque a gente ainda tem até hoje essa questão de que o espírito imperfeito, ele não é inteligente, ao contrário. Às vezes eles são mais inteligentes do que muitos nós que estamos encarnados. Eles não têm a moral. É. A imperfeição deles está na moralidade. E aí, né, aí a gente vê assim, aí dentro da doutrina espírita, o primeiro livro que veio trazer mesmo foi Nosso Lar. O que foi um choque. Na época que Nosso Lar ele foi lançado em 1944. Na época que ele foi lançado, o povo não gostou, não. A maioria dos espíritas caiu de pau, falou que o Chico Xavier estava delirando junto com aquele espírito. Que aquele espírito era das trevas, que enganou o Chico Xavier. É sério, o trem foi feio na época. Nós Não aceitaram da espíritas maneira somos que a gente muito fez. resistentes com Somos com mudanças, novidade, com com novidades. Nós mudanças, somos. não somos? Nós somos muito resistentes mesmo. Então, É. assim, no primeiro momento, em geral, lógico que teve, né, tal, mas uma boa parte dos espíritas da época torceu mesmo o bigode. Falou que era loucura, como assim uma cidade daquela? Né? Como que André Luiz bem descreve, com tanto, né, com todo cuidado e tal. Então, assim, assusta quem não, né, quem está agarrado ainda aos próprios conceitos, assusta quando a doutrina vem e fala, peraí, meu filho, deixa eu levantar mais esse pedacinho do véu que você enxergar, seu pedaço. E Kardec, ele falou isso, que tudo que ele trouxe ainda não é o véu completo. O véu não foi levantado completamente. E nem Tá lá, foi tá até tudo agora, lá, né? E ainda não foi né? até agora. E não foi. E se a gente analisar bem, pega lá no Livro dos Espíritos, a gente acha tudo. Mas a gente não entende o que está escrito. Você sabe que às vezes a gente se pega em algumas frases e esquece das outras frases do conjunto. Aí fica só uma frase-chave e a gente esquece de todo o resto que Allan Kardec coloca complementando aquela frase. Né? A gente pega só aquela. Pois é. Mas quanto colônias espirituais, sabe, Janaína? O primeiro livro espírita que eu li foi Nosso Lar. Quando eu li, eu achei muito bacana o livro, mas eu achei que era só força de expressão. Você entende? Eu achei que, na verdade, eu, muito jovem, assim, eu não entendia nada de espiritismo, não tinha lido, não tinha bagagem, né? Gostei do livro, achei super bacana, mas achei, assim, que era uma força de expressão, que ele tinha criado a ideia da cidade para a gente entender do que ele estava falando. Até eu entender que são construções mentais, construções psíquicas, e que nós construímos, na verdade, tudo na nossa vida, com o nosso psiquismo, com a nossa mente. Né? Qualquer coisa, uma cadeira, você constrói na mente antes. Tudo começa no plano das ideias, como diz Platão, né? Tudo começa antes na mente. Uhum. Mas gastou um tempo para me aceitar que aquilo que estava escrito ali era aquilo mesmo. Entende? Não, e é principalmente assim, igual você falou, quem nunca teve contato com a questão da doutrina espírita, aí eu até entendo. A pessoa olhar e falar, ah, será, né? Será possível mesmo, né? Separar, pensar, né? Mas à medida que a gente estuda, passa a ter uma razão, como Kardec fala, uma lógica, que não tem como a gente contestar. Eu gosto muito de uma frase que o Carl Sagan falou, e eu tento, tem hora, determinadas coisas fazer nesse ponto, que ele falou. Ele era um astrônomo, um físico, né? Mas eu gostei muito dessa frase dele. Que ele falou que ele queria ser uma pessoa que sabia, não que cria. Ou seja, eu quero crer, eu quero saber, não crer. Ele falava assim. Porque eu creio que seja assim. Mas o meu credo pode estar errado. Agora, quando eu sei que é assim, você já entendeu todo o processo. Então, não tem mais que acreditar. Você já sabe, né? E assim, e tem coisas que é óbvias. Eu falo que é questão também da evolução de cada um de nós. Né? A adaptação, o entendimento, a percepção, né? Que estágio evolutivo que a gente está. Porque se você acreditar que existe uma cidade parecida com a nossa, mas num estágio muito mais, né, melhorado, né, num estágio muito mais assim, que é o sonho da maioria do povo que fala de cidades e civilizações, que eles sonham. Nós viemos de lá, então a gente imagina que eles construíram uma cidade, uma civilização que tem esse tipo de organização. Mas nós não somos perfeitos, né? Então a gente tenta fazer, mas não sai igual.
Sai como, né, André Luiz, Emmanuel, a maioria dos espíritos fala, uma pálida cópia, né? Mas a intenção está ali sendo construída, está ali sendo adaptada, até a gente saber. E tem espíritos que ainda têm dificuldades. Então ele olha e fala, né? Porque, assim, é difícil olhar e falar, não, então a gente está fazendo, a gente aprende lá para aplicar aqui, é a questão da gente entender. Eu não sou matéria, eu sou um ser, eu não sou um ser material vivendo uma experiência espiritual, é o contrário. Eu sou um espírito vivendo uma experiência material. Até a gente enfiar isso na cabeça, que eu não tenho espírito. A gente é tão materialista que a gente fala que é o nosso espírito. Não é nosso espírito, é eu. Tem uma questão aí, sabe, Janaína, que eu ouvi a primeira vez da boca do Júlio Maia, que não saiu mais da minha cabeça. Era óbvio, mas eu nunca tinha pensado com essa clareza. Que ele falou assim: a diferença daqui e de uma colônia espiritual é que aqui está todo mundo misturado, e na colônia espiritual só existem tipos semelhantes do ponto de vista moral. É o sonho de todo mundo, né? Ter uma colônia espiritual com um tipo moral semelhante, né? Agora, aí a gente pega e faz como os nazistas fizeram. Porque nós não temos moral para entender. Agora, o problema não, isso no plano espiritual, né? No plano espiritual, os semelhantes que se agrupam. Aqui no nosso nível não tem jeito, né? Agora, só que a gente tem que se esforçar muito para ficar numa colônia em que a gente gostaria de estar, né? E aí, né, eu lembro de Joana de Ângeles, eu ganhei um livro no ano passado, de Joana de Ângeles, e eu achei assim, e ela falou uma frase que eu gostei muito, pessoalmente falando, que ela falou o seguinte, que nós espíritas, ela falando que eu espírita, nós temos um orgulho tão gigantesco, que a gente tem orgulho de ser imperfeito. E a gente fica, eu não vou para uma colônia, eu vou parar no umbral. E eu falei, e a verdade, por que a gente não pode desejar? Se vamos para ou não, peraí, a gente que vai, né? Vamos fazer o melhor. Mas a gente pode desejar sim, gente. Por que não desejar? Nossa, eu vou espernear demais. A virou para mim e falou assim, eu vou espernear demais, eu não quero ir para o umbral, não. Nossa, eu só fico amarrada no umbral. Aí uma vez eu falei com a pessoa olhou para mim e falou assim, capaz que você vai. E eu fiquei invocada, eu falei, gente, por que eu não posso falar assim, eu gostaria de ir? E aí eu achei interessante que a Joana de Ângeles, que ela foi falando do orgulho. E ela falou que nós espíritas, assim, o espírito é muito orgulhoso. Ele tem orgulho de ser imperfeito. Olha só. E ela falando que é um problema sério. Porque aí é onde que a gente desencarna e a gente acaba parando até em hospitais. Porque a gente acha que, eu não sou bom, não sou perfeita, eu não mereço. Você sabe por que a gente faz isso? Para justificar as coisas que a gente não dá conta ainda e que não se esforça. Sabe? É uma justificativa. Somos imperfeitos? Mas nós somos imperfeitos mesmo, então para que tentar melhorar, né? É uma justificativa da preguiça. Eu falo que hoje em dia a gente tem que pensar assim, nós somos imperfeitos. Somos. Mas só da gente estar tentando, chega numa sexta-feira, você está fazendo isso, chega na terça fazendo palestra, você está tirando essa hora do dia, um calor de 30 e tantos graus, para você estudar o evangelho, seja na casa espírita, seja numa igreja católica, numa evangélica. Melhorou. Você não pode estar 100%, não. Mas você melhorou. Você está lá? Você está pelo menos falando, eu quero. Nós estamos aqui, né? Todos nós temos outras coisas para fazer, né? Aqui em Nova Serrana é um lugar que, graças a Deus, ninguém fica sem nada para fazer, né? Sempre tem muita coisa para ser feita. Se a gente está aqui agora, a gente está deixando de fazer outra coisa para estar aqui, não é? A gente não está aqui porque não tem nada para fazer. Pois é, então a gente faz escolhas. E então nós já melhoramos. Já melhoramos, sim. Porque em outras encarnações, uma hora dessa, a gente estava planejando, era como dar um jeito em alguém. Né? Igual naqueles filmes, naquelas séries que a gente assiste, novelas, romances. Né? A gente fala, não existe isso. O pior que existe. Não, existia. Não, antigamente era muito, infelizmente. Mas só a gente vai falar aqui. Pode, não, nada, não pode continuar.
Então, nós vamos falar aqui de algumas colônias que existem no Brasil, tá, gente? Que não é só nosso lar, não. Né? O nosso lar fica na região do Rio de Janeiro, mas não é nosso lar, só ela que está aqui. Né? Existem tantas outras. Aí nós temos a colônia da Regeneração. Ela está na região entre Goiânia e Brasília, tudo no plano espiritual. Ela trabalha, gente, principalmente para a recuperação dos mutilados do perispírito. Aquelas pessoas que sofreram acidentes, perderam uma parte do corpo, o perispírito ele acaba se moldando aquilo ali, então ela vai trabalhar principalmente com isso, né? Arrumar o perispírito, as doenças que trazem ali. Então, geralmente, ela é como se fosse um lugar hospital. Ela está mais voltada para esse lado, para esse tipo de trabalho. Tem a colônia Amigos da Dor, que está aqui no norte de Minas, pegando o sul da Bahia. Né? Ela vai, gente, em socorro aos recém-desencarnados através de missas. Esses espíritos, gente, prestam atendimento nas igrejas, nas Santa Casas de Misericórdias, e é uma das colônias mais velhas do Brasil. Que é a mais velha de todas, depois eu vou falar qual é, né? É essa colônia. Eles vão, igualzinho no pessoal que faz as missas, né? Quando a pessoa desencarna, vai fazer a missa de corpo presente, eles vão estar lá trabalhando nas Santas Casas de Misericórdia. Ela trabalha principalmente dentro desses locais, ajudando nos desencarnados, que acaba tendo a perturbação espiritual, né? Eles de meio assim, que onde é que eu tô, tem a família ainda que são muito agarrados, então eles vão fazer esse trabalho junto com eles. Lembrando, gente, que todos isso aqui nós temos que ter feito por onde para poder conseguir chegar lá e receber esses tratamentos. Colônia da Redenção. Está no leste da Bahia e ela é triangular. Ela trabalha, gente, com um laboratório fluídico por intermédio dos seus socorristas. Lá nessa colônia, eles vão trabalhar a questão dos fluidos, tá? Para trabalhar nas casas espíritas, etc. E é lá, eu li um livro que fala sobre isso, e essa colônia aqui, Redenção, que tem um museu, que eu falei que eu vou ter que juntar muito mano de hora, muita unidade de amor, muito qualquer coisa para mim ir lá. Eu quero ir lá. Que tem um museu, o museu não é 3D, não, o museu é 200D, tá, gente? Que tem as lindas histórias e exemplos 200D. Não, eu quero Vou te também. explicar. Lá está um arquivo com todas as histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela própria história de Jesus com cenas vivas. E esse espírito do livro que eu li, ele fala que você sente o vento, você sente o cheiro, que ele foi ver o Sermão da Montanha, o cheiro do Mar da Galileia, você sente tudo, como se você estivesse lá. Falei, eu preciso num lugar, eu tenho que ir num museu desse. Nossa. Mas ele falou que precisa de bônus horas. Tem que ter coisa para você ir lá. Não, mais um lugar para juntar bônus hora para ir. Eu acho que tem que fazer poupança, viu? Tem mesmo. Temos a colônia Arco-Íris, que ela fica na região norte do Brasil, vai de Porto Velho até Manaus, tá? E ela vai, né, ampara os desencarnados, tá, gente? E encarnados, né, chamados filhos do arco-íris, ou seja, todos que estão na região da linha do Equador do mundo todo. É interessante essas colônias da linha do Equador, porque são várias. São vários, elas são divididas em vários pedaços, pegando a linha do Equador todinha. Né? Aí aqui no Brasil ela tem esse nome e tem uma outra também que tem o mesmo nome. Que trabalha dentro do arco-íris, porque ela chove muito, né? Aí é muito quente. Né? Colônia Raios do Amanhecer. Está? Aí essa é outra também na linha do Equador. Tem maiores núcleos no Brasil, que é no norte do Amapá. Os diferentes núcleos espalhados pelos vários países representam atividades diferentes, tá? E ela é como grande parque infantil. Ela trabalha principalmente com as crianças, com os espíritos desencarnados infantis. E ela trabalha com vários, que depende do país onde ela está. Se você pega a região da África, a região da Ásia, né? Então vai ser de acordo com os seus habitantes ali. Aqui no Brasil, ela trabalha principalmente com as crianças. A colônia Bom Retiro, tá no Paraná, né? Ela vai trabalhar, gente, com reequilíbrio do espírito, através de estudos, etc. Dentro desse coisa, para o espírito se reequilibrar. Passes, fluidos.
A colônia Padre Chico, no Triângulo Mineiro, que era também conhecida como Colônia das Margaridas. E lá, gente, ela vai trabalhar com os espíritos, né, para socorro dos desencarnados. Ou seja, a pessoa quer se tornar socorrista no plano espiritual, ela vai fazer cursinho lá. É uma colônia de estudo. Deve ser por Né, isso que o Chico foi trabalhar no Triângulo Mineiro, né? Deve ter sido o que eu fiquei pensando. Não é? Né, que você vai aprender a ser socorrista espiritual. Colônia da Praia, do Espírito Santo. Né? Ela vai trabalhar, gente, principalmente com a ecologia do nosso país e com a vida marinha. Tá? Então, se o espírito, os biólogos, os biologistas, né, que estão aí lutando, tentando, eles vão para lá estudar, vão lá trabalhar, reencarnam de lá para poder ajudar, né, nessa parte da ecologia mesmo, dos ecossistemas, etc. Colônia Nova Esperança, que é em Goiás. Gente, é nessa colônia que todos os espíritos que entram e saem da Terra são catalogados. Os 30 bilhões, os 7 encarnados e mais os outros bocados encarnados. É lá que está catalogado tudo nela. É lá que vai colocando quem entrou e quem saiu do planeta, quem encarnou e quem desencarnou. Né? Então, assim, a gente vê, né, os trabalhos que a gente pensa que todas fazem. Igual assim, é só uma mesma coisinha? Não, elas vão se especializando de acordo com o trabalho que quer ser realizado. Isso faz muito A colônia... sentido, ô Janaína, deixa eu só te interromper. Porque como colônia e como cidade espiritual, olha para você ver. Nova Serrana é uma colônia ou uma cidade em que as pessoas que se agrupam aqui se especializaram em produção de calçado. E mesmo quem não produz calçados, tudo gira em torno disso. Divinópolis é outra colônia que se especializou em produção de roupa. E mesmo quem não está envolvido diretamente, indiretamente está. Então, na verdade, o nosso psiquismo acaba criando um campo mental onde a gente vai por afinidade, né? Igual tem um ambiente de pesquisa universitária. Isso acontece aqui no nosso planeta. É interessante como que as pessoas, às vezes, estranham que isso aconteça no plano espiritual. Que no plano espiritual é muito mais fácil disso acontecer do que aqui, que tem pessoas tão heterogêneas, né? Então, assim, eu achei legal que a gente vai vendo aqui que cada uma, que na maioria delas, a maioria presta socorro, etc. Mas se especializaram em determinadas coisas, determinados campos de trabalho. Aí tem a Colônia das Águas, que fica no Rio Amazonas. Gente, o Rio Amazonas, né, sendo o maior rio do mundo, existem lugares dele na época da cheia, chega a 80 quilômetros de distância, uma margem à outra. Então, assim, né, dá para montar uma colônia lá, assim, em cima dele, né? Ele vai trabalhar, gente, com os problemas, as pessoas com problemas cardíacos, circulatórios, por causa do coisa do rio mesmo. Olha só a ideia, né? Então, é lá que recebe as pessoas que sofrem problemas cardíacos graves, circulatórios graves, que afetou o perispírito a tal ponto, vão ser tratados lá. Né? A Morada do Sol, que vai do norte da Bahia, né, do leste do Brasil até o norte da Bahia. Ela coordena equipes espalhadas pelo planeta e servidores levam amparo aos portadores das doenças tropicais encarnadas. Então, ela ajuda também, não só aqui no Brasil, as doenças como malária, dengue, essas doenças ditas tropicais, como no mundo todo é ela que faz o trabalho, que orienta, que leva os trabalhadores, tudo. No livro Transição Planetária, não sei se você leu, esse livro, quando ele vai falar lá daquele tsunami que ocorreu em 2005 ou 2004? Lá no, né, na Polinésia, ali na Indonésia. E aí é legal que eles construíram, gente, com mais de um ano de antecedência, tá? Eles começaram a levantar um posto-socorro como se fosse uma colônia lá em cima. Porque eles já sabiam que havia o terremoto. Né, que a Terra já estava dando sinais que o terremoto ia acontecer. Então, eles construíram, e o que eu achei mais fantástico foi católico, bandista, muçulmano, budista, shintoísta, todos os tipos de religiões que no mundo existem, todos. Todos os trabalhadores que trabalham dentro delas espirituais foram para lá. Porque lá na Indonésia,
igual os muçulmanos mesmo, lá é muito alto o número de muçulmanos, né? Eles foram para lá, eles construíram esse posto-socorro lá, que ficou lá acho, uns 2 anos, mais ou menos, né? Para poder trabalhar junto. Porque tinha pessoas que morreram, igual o pessoal que era muçulmano. Eles ficavam lá dentro do, né, do coisa do Alcorão, o espírito lá desesperado. Não adiantava ninguém chegar lá e falar de Cristo, que Jesus. O espírito, ele fala isso. Ia lá o outro que falava do Alcorão com ele, e ele deixava ser levado para a colônia, né? Jesus, ele não importa o nome que vai ser utilizado, desde que o trabalho com amor seja feito. É bem interessante nesse livro ele narrando como foi o desencarne desses espíritos de uma forma tão triste, né? E é o trabalho dessa colônia e ela foi provisória, ela foi transitória. Ela foi construída exclusivamente para esse processo. Aí tem as das Flores, que é uma das maiores que existe no mundo, tá, gente? Ela vai da Serra Central em Santa Catarina, vai até Goiás, entra no Paraná e um pedaço de São Paulo. Ela tá, gente, trabalhando com as vítimas de câncer. Ela trabalha principalmente com eles, né? E que guardam a impressão no perispírito. Todos os tipos de câncer que existem. Eu falo que o câncer é uma doença muito agressiva, né? O tratamento é agressivo. Tudo nela é agressivo demais. Até o tratamento dela eu acho super agressivo. Então, essa colônia, ela vai trabalhar não só no Brasil, mas no mundo todo. Porque a gente pensa assim, a colônia está aqui no Brasil, então só cuida de brasileiro. Plano espiritual não tem país, né? É todos trabalhando para tudo, de acordo com a necessidade de cada um. Tem a colônia Gramado, que é no Rio Grande do Sul. Ela vai estar com os trabalhos relacionados à coordenação motora, ou seja, o nosso sistema locomotor todo, principalmente na coluna. É de lá que vai sair os especialistas, os estudiosos. O cara quer se formar em ortopedia, especialista em coluna, ele vai estudar lá, né? Qualquer coisa dentro do sistema locomotor, ele vai estudar ali. Ela foi especializando-se nisso. A colônia das montanhas, que fica aqui em Minas, né? Ela pega o Parque Nacional das Grandes Sertões Veredas. Só que aqui não fala exatamente o que ela faz, não. Porque, assim, qual a especialidade que ela... que ela traz, não. Ela tá ali dentro, eu acredito que ela deve ajudar a cuidar lá do parque, né? O pessoal lá, tadinho do povo, dos bichinhos. Eu lembrei do Pantanal. Nossa, mãe. Eu vi uma cena lá, o macaquinho, o bombeiro, jogando água. Eles filmaram, né, lá no Pantanal. E o macaco veio, gente. O bombeiro viu o macaco queimando, jogou água. Sabe quando o bichinho, ele parou e ficou assim, ó. E o bombeiro jogando água nele, sabe? Ele levantou os bracinhos assim, ó. Ele fechou até o olho. Ele ficou paradinho. Ai, que dó. E o bombeiro, não, me deu uma dó. E o bombeiro mandando água nele. O bombeiro tá assim, gente de Deus, coitado. E ele ficou lá quietinho. Tipo assim, ai, obrigada, graças a Deus. Né? Quando a gente queima, que coloca um dedo, por exemplo, se queima o dedo, coloca na água fria, dá um alívio, né? E em outra oportunidade, talvez caiba um estudo da nossa responsabilidade ecológica com a fauna e com a flora, né? Tudo vai ter que ser É resgatado. muito grande. Não cabe nessa agora, porque essa agora é sobre as colônias, né? Mas estamos cuidando muito mal da nossa colônia planetária, depois a gente não sabe de onde vem esse calor, né? Estamos mesmo. Depois... Não, é por isso que eu postei aquele negócio lá, né? O lenhador deitado. De onde está vindo esse calor e as árvores tudo cortadas? Né? E eu gostei muito daquela outra frase, né? Tá calor, faça justiça com as próprias mãos. Plante uma árvore. Tem uma rua lá que tem uma árvore imensa e a copa dela cobre a rua, assim, cobre assim a rua. E carros parados pertinho assim para aproveitar a sombra. Eu fiquei pensando, todo mundo quer uma sombra para parar o carro. Por que o pessoal corta tanto árvore na hora que encontra uma, né? Porque a hora que encontra uma sombra, a gente dá graças a Deus. Bom, não, e a sombra da árvore, gente, ela é outra coisa. Não é? Vamos continuar no estudo, né, Janaína? Então, tem a colônia Estudo e Vida, que é no Mato Grosso do Sul, até a Bolívia. Ela tem a finalidade para o estudo da vida, a autorreflexão, compreender os meus conflitos,
né, os meus desequilíbrios. Então, a gente vai lá, ela é mais para estudo mesmo, por isso que ela é estudo e vida. O espírito, ele vai lá para ele estudar mesmo e fazer aquela autoanálise, né? É como se fossem as escolas filosóficas da Grécia. Eu pensei, foi nisso, sabe? Que Bacana, hein? ficava o pessoal, né? Vamos pensar nisso, vamos entender. Ela é para isso. A colônia das violetas, que está lá no Amazonas, Tocantins, Paraná e Mato Grosso. Ela é bem grandinha também. Ela que vai trabalhar com as técnicas voltadas para a cura das enfermidades cardíacas. É o principal foco dela. É voltado para isso, para trabalhar nas questões cardíacas e a cura. Eu falei que deve ser da onde vem o pessoal que consegue achar a pão de safena, né, essas coisas para ajudar, né, a melhorar o processo cardíaco da pessoa. Você vê que hoje em dia, um marca-passo mesmo, você não precisa nem abrir o peito mais, uma cirurgia, uma incisão mais simples, você coloca ele, né, vai melhorando do que era antigamente. A colônia do Sol Nascente, que está no estado de São Paulo, ela prepara o espírito para reencarnar, aguardando um momento determinado por Deus. Ela vai fazer, gente, todo aquele processo, igual a gente lendo lá no livro do Nosso Lar, lá, né? Nosso Lar, não. Missionários. Missionários da Luz. É missionário. Isso. Né? Então, lá eles vão fazer esse processo com a maioria dos espíritos também. Gente, para reencarnar é muita gente querendo, mas é muita gente. Uma colônia só não dá conta, não. Não. Né? Não dá conta. É muita gente. demais. Então, eles vão fazendo todo esse trabalho. Tem a do abacateiro, tá, gente? Que ela tem esse nome porque ela é cheia de pés de abacate. Diz que o desenho dela é até bonito, as árvorezinhas, assim, todos os abacateiros, assim, né? E ela tem as técnicas e atendimentos para os processos renais, tanto no perispírito quanto no corpo físico. Eu fiquei pensando, será que abacate tem alguma coisa a ver? Né? Para ter tanto pé de abacate. Quem sabe? Olha, né? A do rouxinol. Não, porque a fitoterapia, até a nossa ciência que usa medicamentos com princípio ativo sintetizado, a maioria dos princípios ativos partem de pesquisas com plantas, que eles descobrem o princípio ativo, depois sintetizam o princípio ativo, né? Então, assim, muito provavelmente, como as plantas também têm emanações energéticas, não só os fluidos físicos dela, né? É muito provável que sim, grande pesquisa que parta de plantas aí no plano espiritual, é bem possível, né? Tem a colônia do rouxinol, que é do Maranhão, tá? Eles vão tratar principalmente, gente, os espíritos que desencarnaram depois daquele período longo de enfermidade, a famosa morte súbita, né? Que eles falam, né? Que o espírito, assim, morreu. Morreu como? Né? Desencarnou? E a gente até assusta. Eles vão trabalhar nesse e essas enfermidades, porque tem enfermidade que Deus é que sabe, né? Por que a pessoa passa por esses períodos tão longos e às vezes tão dolorosos, né? Nesse resgate que o espírito vai ter que fazer. E quando ele desencarna, realmente a gente sabe disso, que a perturbação espiritual é muito grande. O espírito está lesado, né? Então eles vão trabalhar com esse tipo de espíritos principalmente. Tem a do moscoso, eu acho que é assim que fala, tá? Ela está no Espírito Santo. Ela tem o formato de um triângulo e ela foi formada, gente, pelos orientais, principalmente os povos que habitavam o Mar Negro e o Mar Cáspio. E eles desenvolveram desenvolveram a autodescoberta como essência divina. Eles vão trabalhar em cima disso. A pessoa ela vai se curar pela autodescoberta, né? Para trabalhar o próprio fluido, que aqui eles falam que ele vai trabalhar nisso, técnicas que vai fazer a autodescoberta para curar o perispírito. Achei interessante. Né? Por isso que ela tem esse nome engraçado, moscoso, né? E é interessante, gente, né? Porque vai falando o seguinte, tem muitas outras, muitas. E aí, né, eu tenho uma que eu gosto muito dela, eu acho ela muito, assim, eu sempre gostei muito dela. E é Alvorada Nova.
E eu Eu estava tava aqui lendo que tem um esperando você livro. falar dela, eu pensei assim, não, você não vai falar dela, não. Tô doida pra ouvir. Lógico que eu nem ia deixar de falar de Alvorada Nova nunca, Falar da né? irmã E tem Sheila, um do livro Caibar Schutel. do Caibar Schutel, né? E ele é o coordenador geral de Alvorada Nova, né? Lá abaixo dele está a irmã Sheila, né? E acima dele está o governador de Alvorada Nova. Então, assim, né? E é interessante essa colônia, gente, que ela é uma das colônias mais antigas do mundo. Eles falam assim, ó, que ela, né, com cerca de 200 mil habitantes, ela é muito grande, né? Ela está na quarta camada umbralina e né, ela é mais velha do que a maioria das colônias, né? Sua existência perde-se de vista com os calendários comuns. Antes do Brasil existir como né, seus primeiros alicerces geológicos, a Alvorada Nova já estava sendo construída. Né? E é interessante ela, gente, porque a principal função de Alvorada Nova, assim, né? O principal trabalho que ela realiza, tá? É para todos os espíritos ocorridos no umbral da crosta terrestre, tá, gente? E ela, cadê o negócio do lixo que ela fala aqui? E ela vai trabalhar principalmente com os socorristas do mundo inteiro, para socorrer todas as ondas umbralinas. Tanto que ela tem vários postos de socorro. E tem alguns postos de socorro dela que estão em vales, não aqui no Brasil. Falei, gente, né? Que por ela ser uma das mais velhas, né? A Caibar Schutel, ele trabalha, alguns são trabalhos direto com ele, outros pelo comando dele. E ele, assim, quando ele aqui na Terra, né? Ele era tipo um porta-voz do cristianismo, assim, a outros brados, né? Diz que ele trabalhou mesmo na propagação do cristianismo, mesmo, até ele desencarnar, né? E é porque fugiu aqui que eu ia falar, mas na hora que eu lembrar, eu falo, né? Então, assim, eu achei interessante esse livro de Alvorada Nova, porque ele vai fazendo igual o André Luiz fez. Ele ainda desenhou mapinha, né? É cheio de mapinha, é cheio de desenhos, né? Igual as unidades de socorro, as unidades das crianças que trabalham principalmente com os abortados, que é a irmã Sheila que trabalha lá, né? Que ela trabalha junto desse local. Eu fiquei encantada, foi com a cachoeira. Tem um lago e tem uma cachoeira no Parque das Flores Divinas. Falei, gente, né? Eu fico imaginando, porque o nosso planeta é tão bonito, né? Eu falo que eu acho o planeta Terra, ele tem paisagens assim espetaculares. E diz que lá é mais ainda, né? Que a criança falou, né, que as nossas rosas, as nossas flores é bonita, mas não tão bonita quanto lá, que lá tem mais cor. Né, no plano espiritual. Ele falou referente ao plano espiritual, né, que não chega a ser tão bonito assim, por causa que lá é muitas cores. Se ele pudesse, ele fazia um buquê, mas ia estar um trem muito grande. Então, é fácil. Então, gente, né? Alvorada Nova, né, eu achei interessante sobre ela sobre isso, porque, né, a gente, quando pensa em colônia espiritual, a gente pensa em colônia espiritual, assim, uma cidadezinha, nem nosso lar a gente consegue compreender o que é o nosso lar. Não. Né, o trabalho que o nosso lar, a colônia, ela realiza. A gente fica aí no meio da fantasia, né, meio né, na criação das ideias, como você falou, assim, e não conseguir entender que elas trabalham pelo bem do nosso país e também pelo bem do planeta. Porque para o espírito não tem pátria. Né? Essa questão de fronteiras, elas são geográficas, elas não são espirituais. Visto que nós vamos encarnar em outros países. Nós já encarnamos e vamos encarnar novamente em outros países. Então, assim, não é uma questão de espaços geográficos em si. Tanto que elas ficam em cima, eles dão a localização delas mais ou menos ali, né? Mas, à medida que vai evoluindo, elas podem crescendo, às vezes pode até mudar, às vezes cria até filiais. Igual a Alvorada Nova é cheio de postos de socorro no mundo todo. Né? Não é só especificamente aqui. E aí, gente, né? Normalmente, essas colônias são chamadas de planos transitórios. Mas existem os planos transitórios também superiores e assim por diante. Né? A gente sabe que igual o Cristo, né, o mundo crístico, ele é uma das etapas que nós estamos almejando.
mas a evolução incessante, ele não é o último mundo, né? Existem outros mundos que a gente não consegue fazer ideia do mundo místico. Quanto Inclusive mais depois no disso. Livro dos Espíritos fala dos mundos felizes, né? Então a gente sabe que existe, mas a gente não tem nem ideia de que é, né? O mundo feliz, né? Que a gente só entende Não. desse aqui que a gente está. Eu achei interessante aqui falando que nas colônias existem animais. A André Luiz fala sobre isso, a maioria dos livros falam sobre isso, né? Dos animais, os animais domésticos, pássaros, anfíbios, répteis. Gente, tem todos os tipos, né? Esses são princípios espirituais que estão a caminho da evolução. Então, eles estão ali aprendendo conosco. Porque para um animal, gente, nós somos como os deuses. Por isso que é maldade pura maltratar o bicho, né? Uma coisa, Janaína, mas a gente vai lá, mata o bicho para comer. Matar o bicho para comer é uma coisa, gente. Maltratar ele, pelo simples prazer de maltratar, igual o povo antigamente tinha aquelas ideias das caças e pendurar as cabecinhas na parede, lá é maldade pura. Infelizmente não é antigamente, né? Ainda tem espírito de porco que faz isso. Sem querer ofender o porco, né? Eu não quero ofender o porco quando eu falo que tem espírito de porco que faz isso, mas infelizmente eu não tenho outro nome para dar. Né? Para por falta de palavra melhor, como os próprios espíritos superiores falam, né? Nosso vocabulário ainda é muito inferior, então eles também reencarnam, né? Mas é por falta de um termo melhor para designar o processo da ida e vinda desse princípio renascimento, inteligente. né? Esse renascimento constante, que tudo renasce, tudo volta. A vida é incessante mesmo, né? E outra coisa, não existe colônia para católico somente, para espírita somente, para budista somente, para ateu somente. Existem colônias para os tipos de espíritos que vão para lá. Seja eles para trabalhar, para estudar, para se recuperar. Outra coisa, eu achei engraçado, que eu lembrei da Alvorada Nova. Lá, André Luiz fala de bônus horas no nosso lar. Na Alvorada Nova, Caibachuta instituiu unidade de amor. Para você comprar uma casa, né? Para você não ser indigente, eu lembro do Perdessório. Para você não ser indigente no plano espiritual, você pode comprar uma casinha. São 3.500 unidades de amor. Então, são 10 anos de trabalho ininterruptos dentro do bem e do amor ao próximo. Não vou morar de aluguel. Lógico que, se você desencarna e merece, vai lá para a Alvorada Nova, você vai poder morar na casa de alguém, tá, gente? As casas são todas comunitárias. Eles arrumam um barraquinho pra gente lá no fundo. Eles vão arrumar um quartinho para nós, vai. Mas para a gente ter o direito e ali morar família, entre aspas, né? Porque acaba criando laços familiares com diversos espíritos, até de outras encarnações. Você pode comprar, mas são pelo menos 10 anos de trabalho ininterrupto no amor. Aí você trabalha tantas horas por dia, a cada hora trabalhada, uma unidade de amor. Mas trabalhada com amor, por isso que é unidade de amor, né? Aí Bachuta, ele fala que tem que desempenhar, igual o André Luiz fala, né? Com afeto, com amor, com carinho, com respeito. Porque lá nas cidades espirituais, a gente vai receber o tratamento, o carinho, o amor, o respeito. Eles vão fazer todo o possível para a nossa melhoria, né? Mental, espiritual, tudo. Mas eles também, eles não esperam que a gente, né, fique lá ocioso. Eles vão fazer de tudo para que a gente busque, através do trabalho, né, a automelhoria, porque o trabalho dignifica o homem. É lógico que cada um vai trabalhar naquilo que tem mais facilidade, mas não adianta, igual o André Luiz colocou lá, né? Eu era médico, eu fui fazer o quê? Varrer. Né? Foi ser, por enquanto, um moço da limpeza. Mas se ele faz a limpeza com amor, ele está fazendo o trabalho dele. Não importa. Todos trabalham para o bem comum. As cidades espirituais, os espíritos ali, eles estão o tempo todo pensando no bem comum. Né? O que eu posso fazer para não prejudicar o outro? Né? Para eu não prejudicar nada ali, para que toda a cidade funcione de forma adequada. Por isso que é complicado. Nós temos menos de 5 minutos, tá? Só para você encaminhar para o... já. Já estou encerrando. Por isso que é complicado a gente achar que qualquer espírito pode entrar. Não é maldade, gente, é vibração.
Se eu ainda estou vibrando muito no orgulho, na raiva, no ódio, no rancor, eu não consigo. É a mesma coisa quando eu estou com muita raiva e a pessoa começar a falar comigo e começar a orar perto de mim. Eu não vou reagir bem a isso, porque a minha vibração não está igual. Então, as colônias espirituais, elas não ficam de portas fechadas para escolhidos, não. Elas estão de portas abertas para todos aqueles que merecem e podem estar lá. Mas a gente tem que fazer por onde, porque a vibração dela é o tempo todo mantida por amor. E se a gente vibra ódio, a gente não consegue ficar. Não é que eles não queiram, é porque nós não damos conta mesmo. Aí a Tá? gente vai para Então, algum sim, ambiente que vibre ódio, né? que vibre ódio. É sintonia. É o tempo todo, é sintonia. Através do ódio ou através do amor. E as colônias espirituais, né, nós estamos lá, nós, de alguma forma, nós recebemos o tratamento, seja através dos postos de socorro, que são situações pegas, né, delas mesmas, elas montam lá nas regiões, mas nós recebemos a bênção de todas elas, de algum lugar, de algumas delas. Então, assim, se nós estamos encarnados, é porque nós conseguimos alguma vantagem. E não é para a gente desperdiçar, não, para que a gente possa desencarnar e ir para lá de novo, seja qual for necessário. Era isso. Ficou muito bom. Eu vou fazer uma oração rapidinho aqui, porque senão o Instagram fecha antes da gente encerrar. Tá, joia. Quero enviar meu abraço a você, Janaína, a você, Ana Lúcia, a todas as pessoas que entraram aí. Tô com saudade de todo mundo, de dar aquele abraço bem apertado em todo mundo. Quero pedir a Jesus por todos nós, né? Para que a gente possa trilhar caminhos novos, com bondade no coração. E numa oração muito rapidinha, que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. Pois é, gente. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Amigo, me gostou muito. Nós também. Ou a outra agora cismou que é espanhola. Tá achando que tá podendo. Beijo pra vocês. Beijo, tchau. Tchau.